Bom dia. E aí, tudo bom? Então, temos a Guerra Fria para terminar, não é? Isso. Vamos terminar nosso assunto de Guerra Fria, que é bastante longo, né? Como a gente viu, a gente só chegou na corrida espacial, né? E houveram muitas outras corridas. Como eu disse para vocês, o mundo estava dividido em dois, né? E aí, pediu o Globo, meu menino emprestado, né? Não tem como dar aula de história sem um globo, um mapa, sem ter ideia de como a geografia se distribui, certo? Então, olha só, aqui em verde está os Estados Unidos, aqui, né, em verde também, verde catarro, né, está a Rússia, né, que é, na verdade, a atual Rússia, mas naquela época chamava União Soviética. Então vejam, esses dois países do norte do mundo, hoje veja só, Estados Unidos e União Soviética, né? Bem ao norte a União Soviética, né? Quase tudo lá é gelo, né? Mas é um país imenso, o dobro do Brasil e o dobro dos Estados Unidos, quase. Esses dois países dominavam o mundo inteiro depois da Segunda Guerra Mundial, né? Vou pegar esse globo aqui, que eu acho que com ele vai ficar mais fácil, né? Então, olha só, aqui amarelo os Estados Unidos e aqui em amarelo a Rússia. Percebam que os dois fazem fronteira aqui, ó. Porque aqui é o Alasca. Aí você diz, mas não é o Canadá. Não, o Canadá é aqui, né? E esse território bem aqui pertence aos Estados Unidos, que na verdade está aqui. Então os dois quase fazem fronteira. Exatamente. Se eu não me engano, a parte que separa o Alasca da Rússia, que naquela época era a União Soviética, é apenas 15 quilômetros. Olha só, é menor do que Altos Teresina. Então, mas se você vir por esse lado, né, aí você percebe como o mundo era dividido, ok? Então, o Oriente, né, pertencia à União Soviética, né, a zona de influência da União Soviética, e o Ocidente, que incluía aqui a Europa, mesmo como a Europa é pequena, né, era a zona de influência dos Estados Unidos. Perceba onde o Brasil está, né? O Brasil está na zona de influência americana. Para vocês terem uma ideia melhor, né? Eu vou deixar ele bem aqui do lado, certo? Né? Então veja só, né? Estados Unidos ao norte e Rússia tão ao norte que eu tenho que virar o globo assim um pouquinho para vocês verem essa parte amarela, que é a Rússia, né? Só que havia muitas zonas de conflito entre os dois países. Não era a divisão, não era tão simples assim. Por exemplo, a Austrália estava muito mais sob o domínio americano do que sob o domínio soviético, embora estivesse no Oriente. Japão, Coreia também estavam no Oriente e eram domínio americano. A Coreia, inclusive, ela se dividiu em duas. Uma parte ficou com o lado comunista, soviético, que é o norte, que até hoje se diz comunista, né? E a outra parte ficou à mercê dos capitalismo dos Estados Unidos, que é a Coreia do Sul, né? Então vejam, a questão não era tão simples, né? E, na verdade, essas zonas de conflito é que acabaram fazendo com que o mundo se tornasse um palco de conflitos físicos. Sim, a Guerra Fria também teve conflitos físicos. Nem tudo era frio, nem tudo era sem conflito. Na verdade, não podia haver conflito entre as grandes potências, né? A Mafalda querendo entrar no vídeo. Essa é a Mafalda, minha gata. Acho que você já viu ela por aqui, né? Ei, baby. Agora assim vai avacalhar o negócio. Ei, mulher! Sai daí! Sai daí! Quero que meus alunos me vejam. Agora ela resolveu dar um cheiro no globo. Eu vou tirar ela daí. Vem, bebê. E aí, apresento para vocês a minha gata, Mafalda. É uma gata linda, né? Um pouco rebelde. Ela não gosta de carinho, a não ser que ela peça. Ó, chame ela pra cá, ela vai já se revoltar e sair. Bom, então, como eu disse para vocês, o mundo foi dividido, mas havia zona de conflito. A Coreia era uma zona de conflito. Por isso, em 1950, os Estados Unidos apoiaram a Coreia do Sul para que ela se dividisse e permanecesse capitalista.
Então o país, a Coreia, foi dividido em dois. Até então a Coreia era zona de influência do Japão, né? Inclusive isso aparece em alguns filmes coreanos e japoneses, não sei se você já viu, né? Recomendo A Criada, eita, ou não, recomendo não é para menores. Bom, então a Coreia era zona de influência do Japão, e aí ela passou a ser dividida em duas: Coreia do Norte, que até hoje se diz vermelha, comunista, e Coreia do Sul, que se diz capitalista. Um outro grande conflito aconteceu no Vietnã, que fica no Sudeste Asiático, né? Na década de 60, o Vietnã sofreu o mesmo processo. Ou seja, uma parte do Vietnã, que era o Vietnã do Norte, né, queria se alinhar à União Soviética. E os Estados Unidos, então, encheram de recursos e dinheiro, e até mesmo exército americano, a parte do Sul, para que ele resistisse e o Vietnã permanecesse zona de influência americana, né? Vocês viram recentemente os americanos sendo humilhados, espicaçados, né? Praticamente expulsos do Afeganistão pelo Talibã, né? Não foi a única grande derrota dos Estados Unidos. E é impressionante que um império do tamanho dos Estados Unidos, talvez o império mais poderoso que já teve, sofra derrotas assim tão humilhantes, né? Dificilmente Roma, né, um dos primeiros grandes impérios, né, da humanidade, sofreria derrotas tão humilhantes assim. E aí no Vietnã aconteceu algo parecido. A guerra se estendeu por mais de 10 anos e no final os vietnamitas venceram e expulsaram os americanos. Exatamente. E aí o Vietnã se tornou vermelho também. Inclusive o Vietnã, é pouquíssimo falado isso, mas até hoje o Vietnã se diz socialista, se diz governo coletivo, não baseado no capitalismo, né? E apesar das imensas destruições que a guerra causou aos vietnamitas, por exemplo, os americanos jogavam napalm, que é um explosivo venenoso, né, que destruía todas as plantações dos vietnamitas, né? Os vietnamitas estão indo bem, obrigado, né? Inclusive tem uma riqueza tradicional excepcional, né? E tem uma grande vantagem: se você tentar convencer outra pessoa da sua religião, você pode ser preso. Por que essa lei não é aplicada no Brasil, né? Pois é. Enfim, então o Vietnã, ele continua sendo uma grande, um grande pequeno nação socialista, e tendo expulsado os americanos em 1975, né? Inclusive naquela época houve cenas semelhantes a essas do Afeganistão recente, né? Os helicópteros partindo, levando os americanos e os vietnamitas que tinham apoiado os americanos, né? E os vietnamitas tomando seu país de volta, né? Claro, guardando as devidas proporções, porque o Talibã é um regime absolutamente nefasto, né? Que persegue as mulheres e que persegue os direitos humanos, né? Que não quer deixar as mulheres estudarem, né? Que mata pessoas em praça pública com apedrejamento, né? Ou seja, um retrocesso total. Enquanto os vietnamitas construíram uma sociedade baseada no socialismo, mas uma sociedade que respeita os direitos humanos, uma sociedade que tem um papel no mundo, embora tímido, né? E que é um país, apesar de ser considerado em desenvolvimento ou subdesenvolvido, é um país, né, razoavelmente bem sucedido em sua região. Bom, outros conflitos também aconteceram. E aí vejam, a Guerra Fria, de fato, na verdade nem tanto, né? A Guerra era fria apenas se você pensar nos gigantes, Estados Unidos e União Soviética, mas nos outros países ocorreram muitos conflitos, né? Inclusive, os americanos, a partir da década de 60, passaram a financiar regimes autoritários, militares na América Latina. Qual era o grande medo dos americanos? Que os países da América Latina, né? E aí eu posso até lembrar para vocês onde é a América Latina, né? Olha só, a América Latina são todos os países que fazem vizinhança ao Brasil, né? Todos os países, inclusive o Brasil, tiveram regimes militares autoritários. Por quê? Por influência americana. Porque era melhor ter um país governado por um regime militar autoritário, mesmo que esse matasse, torturasse e perseguisse as pessoas, mas que fosse capitalista, do que ter um regime socialista. Era isso que as pessoas pensavam. E foi essa desculpa que o Brasil usou para fazer o golpe militar em 64,
que até hoje os bolsobostas, né, divulgam que não foi uma ditadura, mas é claro que foi uma ditadura, não é, gente? E que perseguiu, torturou e matou muita gente, né? Então, até hoje, a desculpa que eles usam é justamente, né, frear o avanço do socialismo, né? Mas será que o Brasil estava realmente ameaçado pelo socialismo, né? Bom, então, vejam, a Guerra Fria teve muitas consequências para várias partes do mundo. E nem todo lugar foram conflitos sem guerra direta. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. E no próximo vídeo a gente encerra o assunto. Embora ainda tenha muito para falar. A Guerra Fria é um assunto enorme.